E voltamos aqui para a nossa entrevista desse dia de hoje. Nós vamos falar a respeito de arquitetura e design de interiores. E hoje, na presença da Coletivo Design. Uma boa tarde a vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo. Então deixa eu apresentar vocês aqui, ó, da minha esquerda para a direita. Nós conversamos primeiro aqui com a Jaqueline Stegmaier. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bom, bom dia, boa tarde, né? E aí nós temos duas Ana Paula, né? Ana Paula Marchetti, que a gente costuma dizer que é a Aninha aqui pelo grupo, né? Isso. A Marchetti, e a Ana Paula também Gomes, também. Ana, tudo bom, Ana? Tudo bom? Tudo bem. Vamos conversar aqui com a Jaqueline. Então nós temos aqui a equipe formada só por vocês três, é isso? Sim, por enquanto. Basicamente, né? Uhum. E daí duas arquitetas de interiores, né? E a Ana Paula também como arquiteta, né? Designer de interiores e arquiteta. Isso, designers. No curso explica pra gente como é que você chegou até aqui, né? Como designer de interiores, e se a profissão, porque na minha cabeça eu tinha como a profissão de arquitetura também vinculada a essa parte de design de interiores, mas não é bem assim, né? Como é que funciona isso? Então, na verdade, como eu cheguei a me transformar numa designer de interiores, foi um percurso meio longo. A minha formação inicial era outra, em fonoaudiologia. Uhum. E trabalhei em algumas lojas, me apaixonei por design, e numa dessas lojas eu decidi que eu gostaria de cursar. Aí fiz um curso técnico de design de interiores, quase 2 anos, aproximadamente 2 anos, e comecei a trabalhar na área. Entendi. Então, quer dizer, se tiver uma vocação, às vezes, como é que você sentiu essa vocação? Você olhava uma casa, porque tem aquela coisa, casa de revista, não tem aquela casa de novela, né? Era essa? Você olhava aquilo lá e na verdade, eu sempre gostei de decoração, e nessa loja, numa dessas lojas, a gente trabalhava com exatamente isso. A gente já fazia, já auxiliava, trabalhava com vendas, mas já auxiliava nessa área de decoração. Aí eu busquei essa profissionalização, né, para poder ter mais embasamento e tudo, e trabalhar realmente na área. Mas lá nessa loja que eu me apaixonei por isso. A gente sabe que é muito difícil acertar o gosto das pessoas, né? E quando a gente está com o cliente frente a frente, muitas das vezes a gente, às vezes até tem atritos, né? Porque umas coisas são tendência, outras são as coisas que nós gostamos, outras que o cliente realmente gosta. Como é que funciona essa matemática na hora de conversar com o cliente? Se é que você, do trio, que troca a ideia com o cliente, que representa o cliente. Na verdade, o jeito de trabalhar nosso não existe ainda um padrão para esse jeito de trabalhar, a gente não está formatada, depende do cliente. Para cada cliente é um jeito diferente de atender. Nós três fazemos todas as coisas, então é bem personalizado. Então, dependendo do cliente, vai uma na entrevista para entender o gosto, para tirar medida, para conversar essa conversa inicial. E para outro cliente vai a outra, então a gente vai variando, vai alternando, né? A gente alterna. Como é que a gente traduz o que o cliente quer? Escutando. A primeira conversa é muito mais de escutar e de tirar medidas, de ver o que ele quer manter, o que ele quer renovar. E aí sim a gente vai, a partir daí, criar um projeto. Então, a criação de um projeto é muito personalizada, vai depender muito do cliente, né? Ana, antes de te perguntar alguma outra coisa, também explica também como é que chegou essa tua paixão também pelo design de interiores. A Jaque já contou um pouco aqui. A minha formação inicial é administração de empresas. Mas eu sempre namorei, assim, sempre dei uma paquerada com a arquitetura. E logo depois que eu me formei, uns 2 anos depois de formada, eu comecei a dar aula numa escola de design de interiores, numa escola técnica, há muito tempo atrás. E a Jaqueline foi minha aluna, há uns 10 anos e pouco, ela foi minha aluna. Aí a partir disso a gente desenvolveu uma amizade, e depois ela foi minha monitora em sala de aula, ela me auxiliava em sala de aula, depois se transformou em professora. E a Aninha também foi minha monitora nessa escola e depois se tornou professora, e a partir daí a gente começou a desenvolver projetos e atender clientes juntas e criamos o coletivo. Ana Paula Marchetti. Ana, você agora vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura em si, né? Porque a gente sabe que a arquitetura ela tem um vasto leque de oportunidades, também a criação de design de interiores também é muito grande, e daí se especializar nessa área, vejo que elas
estão determinadas nessa área. Como é que funciona a tua parte da arquitetura nesse grupo todo? Então, o objetivo do arquiteto é criar espaços e ambientes. Como a Ana falou, cada cliente tem um jeito de ser e a gente tenta traduzir esse jeito do cliente no que a gente faz, tanto interiores quanto construção mesmo. Uhum. E o arquiteto ele também é apto a fazer projetos paisagísticos, que são aqueles projetos externos que incluem vegetação e incluem também elementos construídos, escada, caminhos, fonte, etc. Então, o arquiteto pode tanto trabalhar com construção, quanto interiores, paisagismo e urbanismo. Urbanismo não é muito minha área, assim. Uhum. Eu optei mais por construção mesmo, residencial principalmente. E eu amo design de interiores, porque é aquele lugar onde o cliente tem mais contato com as coisas mesmo. Ele fica mais dentro dos ambientes do que fora. É verdade. Então... O dia a dia da pessoa ali em contato isso, com o ambiente que ele cria para ele é o que vale, né? É verdade. E nesse caminho todo, daí vocês estão desenvolvendo esses trabalhos, né? Isso. Eu tenho algumas fotografias aqui de antes e depois, vamos mostrar? E daí vocês podiam ir comentando enquanto a gente vai mostrando lá. Vamos ver lá o Alexandre passar pra gente? Então, olha lá, eu já coloquei um depois. Já é o executado. Já é executado. Tem um quartinho de bebê pronto já. Mas o que eu achei muito legal é que a fotografia, se a gente tiver tem uma foto próxima dessa daí, Alexandre? Tá meio embaralhado, olha lá, esse é o projeto. O que eu achei muito legal é o seguinte, eu não tenho como distinguir o que é fotografia e o que é realidade aí, né? É bacana isso. Quem que fez esse projeto aí? Somos nós três. Mas e o desenvolvimento no computador mesmo ali? O desenho e a renderização, que a gente chama de tratar o desenho para que ele fique com cara de foto, essa fui eu que fiz. Mas às vezes tem outras que a gente enviou que foi a Aninha, outra foi a Jaque. Então, e essa é a intenção mesmo, deixar bem próximo, que o cliente possa perceber que está praticamente igual ao que a gente imaginou e depois quando realizar, né? Exatamente. Uhum. Vamos à próxima Só imagem? Só faltou o nenenzinho ali no meio. Olha, esse é o antes, né? Essa era uma cozinha. E olha lá. Mas essa é a fotografia real, né? Não, também não é? Puxa, é o que a gente chama de renderizar. Ele ainda está em execução. Esse ainda não, a gente não tem foto dele pronto ainda porque não executou ainda. E hoje é bacana que você dá uma olhada e fala, e fica exatamente igual, né? Até o cliente é exigente nessa hora agora também, né? Porque se você coloca o detalhe da moldura, por exemplo, né? Depois o cliente vai querer ver essa moldura aí. Então, tem que saber desenhar o que vai ser depois certinho, né? E aí já é uma foto na tela do computador, né? Na criação, é uma vista de cima, uma vista superior. Como é que é o nome desse software aí? Esse é o SketchUp que chama? Isso, a gente utiliza o SketchUp, que é o que proporciona essas imagens em 3D. Uhum. E utilizamos também o AutoCAD, que é um outro programa, que ele até tem o 3D, mas não é o que nós usamos. Nós usamos daí o AutoCAD no 2D. Que é uma imagem mais simples em duas para fazer o detalhamento. Esse mas também essa é a renderização que o cliente consegue visualizar exatamente como vai ficar. Uhum. Para a renderização, a gente usa um plugin do SketchUp que se chama V-Ray. Ele... Falamos português, né? O SketchUp ele tem um adendo que se chama V-Ray, e esse programa ele destrói a foto em vários pedacinhos e depois reconstrói de forma que ela fique parecida com uma fotografia. Nisso que a gente está chamando de renderização, que a gente consegue deixar o vidro com aspecto de vidro, uma textura com aspecto real próximo, um tecido, um linho, por exemplo, com aspecto de linho, a iluminação, exatamente como a gente imaginou no projeto, é nessa renderização que a gente consegue deixar bem próximo de uma foto. E me diga uma coisa, quando a gente faz uma foto como essa, né, para ver como é que fica, essa parte de orçamento também, vocês cobram esse orçamento para mostrar essa foto? Porque querendo ou não, tem um trabalho em cima ali também para fazer isso aí, né? A gente trabalha essa parte de orçamento, de quanto custa um projeto de uma maneira um pouquinho diferente do que o mercado está acostumado a trabalhar. Uhum. A maioria das pessoas cobra por metro quadrado. A gente cobra por ambiente. Então, faz muito mais diferença na hora de projetar para a gente se um ambiente abriga uma função, 2 ou 3, do que a metragem dele em si. Entendi. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor, né? Na minha cabeça estou tentando imaginar. Se eu for projetar uma sala, se a gente for projetar uma sala, ela tiver
20 metros quadrados ou 60 metros quadrados, eu vou ter que pesquisar sofá, TV, desenhar um móvel de TV, iluminação, enfim, todos os elementos que vão compor essa sala. Tanto faz se ela tem 20 ou 60 metros quadrados. Agora, se essa sala for de estar e jantar, ela já abriga duas funções. Porque geralmente agora as casas elas estão maiores, mais amplas, né? É gostoso você entrar numa casa, você já vai vendo a casa até o final da casa, você já está tudo abertão, né? Então são os ambientes, na verdade, não realmente. Que abrigam várias funções. Isso traz mais desafio para a gente. Requer soluções e criatividade, mais estudo, mais pesquisa no sentido de distribuição, de ocupação desse espaço mesmo. Então é diferente você projetar uma sala que é só uma sala de estar, ou projetar uma sala que é sala de estar, jantar e TV, um bar. Então, quanto mais funções aquele ambiente tiver, mais complexo ele fica. Então, daí mais caro ele fica. Entendi. Então, a gente cobra dessa maneira, excluindo o corredor, excluindo a área que não está sendo utilizada. Então, acaba ficando mais real o que o cliente paga pelo que ele está recebendo. Essa é justamente a nossa preocupação quando a gente trabalha com interiores, a ocupação desses espaços. Quem vai ocupar aquele espaço, como vai ser ocupado aquele espaço. A gente se preocupa mais do que a estética só. Essa é uma das principais funções, eu penso, que dos profissionais que trabalham com interiores. Outra função primordial de vocês, que eu sei como é vocês buscarem dentro do rol de conhecimentos da área, os servidores, né? Os que vão atender essa demanda, né? Tanto de serviços quanto produtos também, né? Que são os marceneiros, etc. Uma infinidade de profissionais que vão atender essas demandas. Como é que vocês fazem para peneirar esse pessoal, esses profissionais de vocês? Você já tem uma carteira de profissionais que atuam com vocês há muito tempo, né? E como é que fica essa responsabilidade também, né? Que eu sei que é dura, de se manter nessa ponte de ligação entre eles que servem esses produtos e serviços e o cliente final. A gente tem uma cartela realmente de profissionais, a gente chama de parceiros, né? Sejam lojistas, marceneiros, são os nossos fornecedores e são parceiros. Eu posso te dizer que até formar essa cartela é um processo complicado, árduo, porque a gente tem Exatamente, a gente tem muitos profissionais... E se abraçando nos que são bons, porque também não adianta só o preço nessa hora também, na qualidade é importantíssima. Exatamente. Em interiores existe muito aquela frase, o barato sai caro. Então, muitas vezes, quando economiza em alguma coisa, vai acabar gastando para consertar aquilo que não ficou tão bem. E a gente, quando consegue estabelecer essas parcerias, a gente valoriza muito. E quando a gente indica para um cliente um parceiro, é porque exatamente a gente já passou por todas essas tentativas e a gente quer que saia o projeto realmente assim, minimizar até alguns problemas e algumas coisas que venham a acontecer. E quando a gente indica é porque a gente realmente está confiando naquele parceiro, que ele vai executar o projeto fiel ao que a gente pensou e com uma qualidade excelente, né? Mas acontece, às vezes, do cliente já ter o profissional dele. Já aconteceu várias vezes com a gente. Vocês acabam incorporando esse profissional para vocês. O que acontece? Está dentro da nossa cartela de serviços, dentro dos serviços que a gente oferece, essa orientação para o profissional, seja um que a gente indicou ou um que o cliente trouxe. Tem que seguir à risca aquilo que vocês também determinarem. A nossa obrigação é desenhar um projeto e detalhar esse projeto de uma maneira que qualquer profissional consiga ler, entender e executar da maneira que ele está feito para ser feito, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas a bomba sempre recai em cima de vocês, não cai no profissional final. Sim, não está enganado. Não está enganado mesmo. E não interfere só na estética, né? Muitas vezes o material usado evita infiltração, que o pessoal reclama muito de infiltração nos móveis, quando entra água ele estufa. São vários fatores de descolar o acabamento do mobiliário, então não é só a questão estética final,
Tem toda uma questão de durabilidade do móvel, a gente preza muito por essa qualidade na hora de entregar para o cliente, né? E a gente dá a liberdade do cliente escolher também, é como a Ana falou, se o cliente tem um profissional que ele já está acostumado a trabalhar com aquele profissional, ele tem total liberdade de executar o nosso projeto e a gente está à disposição para esclarecimentos também. Mas o executivo, como a Ana falou, é muito importante, porque essa parte é uma parte que tem que ser muito bem feita para que o profissional, qualquer profissional que pegue o projeto, consiga entender e executar. O projeto executivo é posterior àquele tridimensional que a gente mostrou. O executivo é um desenho 2D, né, bidimensional, que até a Jaque comentou que a gente faz num programa chamado AutoCAD, e é a nossa comunicação com o fornecedor, seja marceneiro, seja eletricista, marmoreiro. Isso não chega a ser passar diretamente para o cliente. O cliente ele vai pegar aquele 2D e visualizar como vai estar o ambiente dele. O pessoal que trabalha na área, o 3D, o pessoal que trabalha na área pega esse projeto 2D, que vai ter todas as medidas dos mobiliários para poder reproduzir fielmente. Assim, por exemplo, tem muita gente que faz mini reformas em casa, né, e faz tudo meio por conta, chama os profissionais, pega a gente telefônica, liga para todo mundo e faz uma espécie de assessoria que vocês poderiam fazer, né? Eles tiram esse papel da arquitetura. Por que é importante o arquiteto, por que é importante um profissional como designer de interiores na hora de reformar, refazer ou de dar uma nova cara para casa? Porque é o profissional que tem o conhecimento técnico justamente das especificações do material de revestimento, de iluminação, por exemplo. Então tem questões que vão além da parte estética, de só ficar bonitinho. Tem questões que envolvem a segurança mesmo do usuário daquele espaço. Né? Então uma casa mal iluminada, por exemplo, para uma pessoa de idade mais avançada, não é segura. A pessoa não consegue ler, não consegue passar um fiozinho no buraquinho da agulha. Então, quem tem esse conhecimento é o designer de interiores, é o lighting designer, é a arquiteta, é o arquiteto. Então, a pessoa pode ir numa loja e comprar as coisas todas bonitinhas. Eu sempre comento isso com as pessoas. Você pode ir em qualquer loja que te dê um projeto de graça, por sinal, que coloque todas as coisas dentro da tua casa, mas isso não garante que você não vai viver com a perna roxa, não vai viver dando com a testa no móvel da cozinha, né? Você não tem noção de ergonomia, de distância das coisas, as distâncias, dimensões apropriadas, a iluminação apropriada, o uso correto dos materiais de revestimento. Então, vai um pouco além do bonito. Além de ser bonito, tem que ser funcional e tem que ser seguro. Esse conhecimento que a gente traz. Exato. E porque a gente pensa no todo, desculpa. O arquitetônico trata até umas questões externas ao ambiente, mesmo para o design de interiores. Por exemplo, onde que está posicionado o sol? Onde vai bater sol e que horário do dia? Ventilação. Tem ventilação no local? O lugar que a gente vai colocar o armário é o lugar melhor para manter a qualidade do móvel, porque interiores é um investimento a longo prazo. Não é algo que você tenha que trocar logo. Então, a gente precisa prever futuros problemas para evitar que eles aconteçam. E hoje em dia está tudo tão tecnológico, né? Hoje, né, os cabeamentos todos por dentro da parede, existe até aspirador de pó, né, por dentro de canalizações das paredes, né, drywall e outras tantas possibilidades de paredes, e até mesmo placas solares, etc. Essa questão, essa cultura high-tech agora também é uma preocupação de vocês? Bastante. Com certeza. Sustentabilidade está aí, a gente não pode ignorar, né? E a parte de tecnologia mesmo, da casa automatizada, de você já ir ligando a iluminação antes de estar em casa, né, pelo celular, é uma tendência e não tem volta. A gente tem clientes que trazem essa demanda, né? Que querem poder programar tudo no seu iPad, no seu celular. Cortinas elétricas. Exatamente, ter a casa toda, ter essa automatização, né, toda na casa, e a gente consegue fazer toda a parte de iluminação. Então é uma preocupação, sim, porque o cliente fica muito feliz com isso. Mas também requer bastante estudo, não é assim? A gente não tem como
chegar e indicar um profissional que faça, né, como a gente falou agora há pouco, que faça esse serviço sem que a gente entenda um pouco sobre isso também, né? Então, daí vem as especializações. Por isso que, como a Ana falou, além do conhecimento técnico, nós profissionais, você perguntou da importância de ter um design de interiores arquiteto, é justamente porque a gente pensa nesse todo, e às vezes o cliente que vai atrás sozinho, busca um profissional, troca o piso sozinho, ele não pensa nesse todo, a gente pensa na iluminação, no revestimento, nos móveis, na ergonomia, na funcionalidade. Se o sofá vai caber no elevador para levar lá para a cobertura da casa, né? Tem até isso, a gente, na hora de projetar alguma coisa, até a medida do elevador, de abertura, de curva de escada, para transporte do mobiliário, a gente tem que se preocupar. Porque não tem nada mais chato que você tomar uma decisão, fazer uma série de compras, chegar na hora, não tem como operacionalizar. Exatamente. A entrega, às vezes, né? Até essa parte a gente olha antes. Antes do cliente pensar que ele vai passar por aquele problema, a gente já está... e aí a gente minimiza aquilo que eu comentei antes, né? A gente minimiza alguns probleminhas que podem ocorrer. Por isso a importância de se ter um profissional, né? Como a gente pensa tudo isso, a gente antecipa essas coisas, a gente está minimizando alguns riscos e alguns probleminhas. E são probleminhas que causam uma dor de cabeça gigante. Que se transformam, né? Ana Paula Marchetti, me diga lá, você que é arquiteta também, a empresa de vocês, a Coletivo Design, está preparada para, por exemplo, do início, do zero, até construir a casa e fazer ela completamente com o grupo de vocês? Tiramos uma construção do chão, sim. Eu, particularmente, sou apaixonada por isso. É muito bacana poder distribuir os espaços de forma a pensar na circulação, questão de área íntima, social e de serviço. Tem que fluir a convivência das pessoas dentro daquela casa. Então, a gente poder começar do zero é um presente que a gente recebe do cliente, porque daí a gente já começa fazendo os cômodos para depois aplicar interiores, se ele for nos contratar para esse serviço também. E também, então, independente de ser uma casa para família, tem uma casa de negócio, para escritório, também estão preparados para fazer essa demanda. Adaptação também para idosos, porque eles têm uma exigência diferente para poderem conviver de forma fácil, sem se machucar, é o que a gente chama de casa segura, né? Então, acessibilidade, questão de rampa, iluminação em corrimão, iluminação na rampa, é muito importante, a gente faz essas adaptações também. A gente sempre pensa no projeto através das características do cliente, cada um tem uma necessidade e a gente vai trabalhar com a necessidade de cada um de forma diferente. E a gente está hoje num país que, né, economicamente e também politicamente, né, desastroso, o nosso país nesses últimos tempos, com mais de 12 milhões de desempregados, né, economia meio... Como é que está a questão da construção civil? Vocês que estão nesse meio, essa questão de construções de casas, né, e o trabalho de vocês perdeu muito nesse tempo, nesses últimos 2 anos? Como é que vocês estão sentindo o Brasil nesse momento? Desaqueceu, deu uma desaquecida no sentido de projetos, aquele projeto que o cliente falava assim, arranca tudo, quero começar do zero, quero uma casa nova, isso diminuiu muito. Retraiu, né? Por outro lado, onde tem crise, tem oportunidade também, abriu a oportunidade de retrofit, de reforma, de consultorias, de orientações mais rápidas, porque o cliente continua precisando morar bem, morar seguro, morar confortável, querendo morar bem no sentido de beleza e de estética, mas sem muita grana, sem muito dinheiro para investir, ou mesmo quem tem também está segurando, né? Então vamos reaproveitar o que temos. Então entra a pegada ecológica, entra a reutilização do que a pessoa já tem em casa, ou resgatar aquele móvel antigo, aquela cabeceira de cama da avó, aquela escrivaninha que pode virar um bar, pintura em móveis, coisas que não sejam tão caras, mas que proporcionem o mesmo sentimento de eu estou cuidando da minha casa é meu reino, que um projeto de interiores completo essa transformação. Né? Já que a gente falou num ponto importante, falou assim, coisas mais simples, como de repente fazer uma pintura na casa, né?
esse tipo de ações vocês também têm? Uhum. Tem A gente tem o serviço de consultoria e justamente nessas questões de repaginação, como a Ana falou, às vezes existe essa necessidade de transformação da casa. O cliente já enjoou daquela sala como ela está, daquele quarto como ela está, e aí ele pode nos procurar e a gente, de uma forma mais rápida, mais fácil, a gente consegue transformar aquele ambiente com pequenas alterações, às vezes que mudam completamente o aspecto. A cor muda tudo às vezes, né? Sim, também, né? um papel de parede. Já aconteceu, já vi pessoas muito próximas de mim comprarem. Não vou pegar uma consultoria porque eu consigo ir lá e comprar uma tinta. Eu vejo o mostruário, que é um quadradinho desse tamanho, né? Eu gostei desse bege aqui. Compra um galão de bege, 18 litros, vai pintar e a casa fica inteira amarela. Então, essa orientação que a consultoria rapidamente poderia dar, esse olhar que a gente já tem de projetar que aquele quadradinho vai ficar muito intenso numa grande área, às vezes economiza, como a Aninha falou, assim, pequenas atitudes que economizariam grandes dores de cabeça. Então, a consultoria já ajuda rapidamente. Com um erro desse, o cliente ele vai fazer o quê? Ou vai deixar daquele jeito que ele não gostou, ou vai comprar mais tinta, contratar mão de obra sai caro também, então o gasto duplica. Ele podia ter contratado essa consultoria e ter evitado todo esse transtorno. Às vezes a gente pensa assim, uma pintura, uma coisa rápida, não custa caro. Pintura custa caro. Sim. É uma coisa cara. A tinta em si é cara, não é uma coisa barata. A mão de obra, assim como a Ana falou, e a também mão de cada obra dia é cara. Porque quanto melhor o pintor, mais ele realmente tem que cobrar bem, porque é uma coisa muito difícil de fazer e de acertar. Não é qualquer... E a gente estava pensando, pois é engraçado. Sabe que o brasileiro, eu ia falar do curitibano, mas o brasileiro... Porque lá nos Estados Unidos, essa cultura de pintar a casa, eles mesmos pintam a casa, né? Será que o brasileiro não tem essa habilidade? O que falta no Brasil para ele também, às vezes, fazer essas pequenas reformas? A primeira é a cultura. Exatamente. Segundo é a qualidade dos materiais. O que a gente tem, o que a gente vê nesses outlets, naqueles grandes centros de venda de faça você mesmo americanos, por exemplo, são produtos de qualidade um pouco melhor do que a gente encontra aqui no Brasil. Então, envolve a cultura, envolve até equipamentos também, né? Às vezes eles têm um processo para fazer determinada coisa que a gente ainda não tem, não está habituado. Na verdade, a gente não tem essa cultura. Estamos adquirindo agora esse... Mas é uma tendência. Faça você mesmo. É uma tendência que vem para ficar. Não é à toa que a gente tem tantos programas assim, né? Ensinando. Mas eu acho que ainda tem que se buscar essa orientação. Porque às vezes faça você mesmo acaba não dando certo, né? Na verdade, assim, a consultoria que a gente comentou agora há pouco, a gente pode traduzir ela assim, faça você mesmo, mas faça do jeito certo. Do jeito certo. Faça você mesmo, mas a gente pode te ajudar a fazer do jeito certo. Entendi. Exatamente. Mais ou menos isso. Tem algum objeto de cena, assim, para uma casa, até mesmo um escritório, que esteja na moda agora nessa... Para você, que você pudesse dar uma dica pra gente, ou então de cor que está na moda, alguma coisa nesse sentido? Jaqueline, você sabe falar de cores. Por exemplo, o nosso painel atrás de vocês viram aí? Eu acho que eu nunca sei se é verde ou azul, às vezes eu tô meio daltônico e não sei. Então, repare o óculos dela. Então, eu até posso comentar sobre o coletivo. A gente tem uma coisa interessante, nós fizemos os nossos cartões pessoais e cada uma escolheu uma cor. E a minha cor foi justamente essa, que é o tom da tua parede aqui atrás. Ela está na moda, por isso até que exatamente, você vai ver essa cor em muitas coisas agora. Mas assim, a gente tem uma empresa americana que lança as cores todos os anos, que é a famosa Pantone, né? E aí a gente tem, assim, a partir do lançamento da Pantone, esse ano a gente ainda não acabou, 2017, teve o Greenery, que foi o verde. Ficou muito alto. Tiveram outras cores. Esse aqui, pra gente, só para saber, é azul mesmo, então? Ele puxa azul mais para... Não, o Tiffany é mais clarinho. Mas aquele clarinho. Esse aqui é um azul com uns toques esverdeados, mas ele puxa mais para azul mesmo, azul piscina, eu diria. Não sei se tem um nome essa cor, hoje não pesquisou o nome. Mas é um Pantone, na verdade, né? Porque eu teve que buscar essa cor também, não achei, é um Pantone mesmo. E aí, com relação à cor,
a gente tem a Pantone e depois as próprias empresas de tinta lançaram as suas cores preferidas, as que estão, a Souvenir tem a sua cor preferida, enfim, várias empresas elegeram a sua cor do ano, né? E a Pantone normalmente lança uma cor, mas ultimamente tem lançado mais cores. Para 2018 a gente ainda tem um movimento aí para algumas cores, mas nada ainda muito definido. E essa solução com cores, né, a seleção que eles têm para cada cor, é baseada toda num estudo de estatística, eles pesquisam com várias pessoas, é uma questão que precisa de muita informação, não é só gosto. O nosso organismo reage de forma diferente a cada cor. Então, tem um pouco de Feng Shui nessa questão também do interiores, não tem? Nessa questão de estar mais harmônico? Na verdade é física, é bem simples. As cores vibram em frequências, uma frequência de onda mais curta, outra frequência de onda mais longa. E a gente também, nossas células, nossos líquidos corporais também estão vibrando, a gente também está vibrando, gerando campo energético, vibrando em frequências. Então algumas dessas cores vão nos influenciar, vão fazer com que a nossa frequência diminua ou acelere. Fique mais harmônico, né? Exatamente essa palavra, vai harmonizar a nossa energia. E afetam as nossas emoções, consequentemente, né? Se mexe com tudo isso, mexe com as nossas emoções, então... Fora as cores, assim, que eu achei bem principal, tem alguma outra coisa também que mexa bastante nessa parte de interiores? Tem, a gente tem... eu acho. Lighting, né? Eu achei. Lighting. E tem um outro fator, assim, que é uma tendência e que veio para ficar, que são as memórias afetivas, né? E aí tem relação com o mobiliário, então isso que a Ana falou até de a gente poder pegar um móvel e transformar esse móvel, mas que a pessoa não se desfaça daquele móvel, porque todo esse resgate, às vezes foi um móvel que ela herdou da família, que traz boas lembranças, um painel de fotografia que a gente possa fazer de fotos de viagens de uma pessoa, isso resgata todo esse lado emocional também, que está bem alto e que veio para ficar em contraponto com a nossa vida conturbada e corrida e tudo isso. Você pode ter uma casa bem moderna, com móveis modernos, mas de repente tem alguma outra coisa que com muita tecnologia, mas com aquele conforto memorial, assim, conforto que a gente traz de coisas que carrega ao longo da vida, né? A mantinha, aquele aroma da vela, a fotinha de viagem. Enfim. A natureza dentro de casa. É muito importante, né? As plantas, né? Um ambiente com flores, né? Um ambiente mais harmônico também, não é? Sim, com certeza. Elas renovam o ar, né? Filtram e renovam o ar. Então, só por aí a gente já vê a importância delas. Como é que a gente faz para encontrar vocês? Eu quero conversar com a Coletivo Design. Como é que eu faço? Bom, a gente tem o nosso e-mail, que é coletivodesign41@gmail.com. Tem os nossos celulares, o meu é 991722181 e o das meninas eu vou pedir para que elas digam, porque eu não me lembro. E tem as redes sociais, tem o Instagram, que é Coletivo Design 41, e tem o Facebook, que é... coletivo.dsgn. Isso. Instagram e Facebook. Instagram é o Coletivo Design 41. Instagram. Legal, vou... E o telefone da Aninha e da Jaque, elas falam, porque eu não lembro de cabeça. Bom, o meu telefone é 99938-9791. E o da Jaque? O meu é 999966924. Tem muito 9 no meu telefone. Se você quiser contratar os serviços da Coletivo Design, tá aqui as meninas. Né? Eu espero toda a sorte e sucesso para vocês nas carreiras de vocês. Né? E a gente sempre deixa aqui um espaço aberto para uma nova entrevista, para alguma atualização do trabalho de vocês, de repente agora alguma construção, alguma coisa que vocês queiram mostrar para a gente aqui, que tenha ficado pronto. Eu queria que vocês ficassem bem abertas aqui para voltarem, né, e trazer alguma novidade. Bacana, obrigada. Ficamos muito felizes pelo convite e por poder estar aqui hoje. Deixa eu te dar uma mensagem aqui que vocês poderiam nos dizer de final, a respeito da arquitetura e do design de interiores. Começar com a Ana Marquesi, pode ser? Você é arquiteta? Uma frase, a que eu mais gosto é uma dita pelo Goethe, que diz que a arquitetura é música petrificada. Eu acho muito bonito, porque música envolve de uma forma que a arquitetura consegue também fazer da mesma forma. Então, eu deixo essa frase para vocês.
Então, a Ana Gomes, um pouquinho antes da gente entrar, comentou uma frase também que eu achei muito bonita, que fala que nós somos como um anfitrião. A gente tem que antecipar os desejos das nossas visitas, né? Então, a gente tem um pouco esse papel de anfitrião. Ou também, eu diria que, eu comentei que a gente, como um pescador de ideias, a gente está sempre com a anteninha ligada, pescando ideias e tentando fazer esse link e traduzir essas necessidades para o que o cliente quer. Isso é o que faz com que a gente seja apaixonado pelo que a gente faz. Isso mesmo. Tem alguma frase? Ela usou 2 frases aqui, roubou uma frase tua? Desculpa. Mas imagine, é coletivo, o que uma faz é para todas. Que bom ver essa sinergia de vocês, essa alegria aí de vocês, né? E que a gente tem aí bons momentos juntos de vocês aí, próximos aqui na TV para mostrar também, e sucesso na carreira de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço essa nossa entrevista e nós voltamos daqui a pouquinho aqui com mais Show Magazine TV para você. Um instante só. Até já.